A paz do Senhor, que Deus abençoe, irmãos, neste dia 5 do 6 de 2020. Trago uma palavra neste dia forte, uma palavra muito forte. Uma palavra que pode assustar, assombrar muitos, mas há alguns que não são tocados. E esses que não são tocados, que não se permite, às vezes porque faz a sua própria escolha ou porque não consegue ver, não consegue ouvir e não consegue sentir. E eles não sabem as suas necessidades, porque ainda não descobriram a verdade. E é sobre eles que eu trago uma visão poderosa, uma visão grandiosa, a qual Deus me concedeu a oportunidade no dia 3 do 6 de 2020. Eu quero trazer uma palavra para você, da parte de Deus, uma visão assustadora, uma visão tremenda. Antes disso, eu peço em nome de Jesus que me ajude neste trabalho. Eu sei que você tem sentido o Espírito Santo nestas mensagens, nas lives, nos diálogos que temos e mensagem que o Senhor traz. E eu peço em nome de Jesus, compartilhe o vídeo. Peço que você curta para que outros vejam que tem algo importante aqui. Que você se inscreva no canal e saiba que esta mensagem vai mexer com você. Esta mensagem vai mexer com a sua alma, o seu espírito. Muitos podem até se sentir atormentados, mas eu quero lhe dizer que ela veio da parte de Deus, esta visão. Primeiramente, eu quero falar com vocês, eu quero ler aqui em Lucas, para nós termos a base, você vai entender esta leitura. Em Lucas, capítulo 8, versículo 26 ao 56, fala sobre o endemoniado gadareno de Gadara. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro vindo da cidade o homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios e não andavam vestidos, nem habitavam em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormente, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já haviam muito tempo que o arrebatavam e guardavam-no preso com grilhões, cadeias, mas quebrando as prisões, eram impelidos pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandassem para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e manada
E a manada se precipitou-se em um despenhadeiro no lago e fogo-se. Aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Amados e queridos irmãos, você percebe que nessa passagem só a identificação era só que era um homem. E que o tal homem era cheio de demônios, que ele andava nu, que as prisões que as pessoas colocavam, prendiam, ele quebravam tudo, que tentaram tirar ele das ruas, mas não tinha quem segurar, que este homem vivia no cemitério, no meio do sepulcro, e ele era levado pelos demônios para o deserto, era impelido a ir para o deserto e ficava igual um animal. E você percebe uma coisa bem pesada nessa história toda, que aqueles mesmo que falavam, os demônios falavam com Jesus. Você viu quando Jesus perguntou qual era o nome dele? Ele disse que era legião, que era muitos. Você percebe que até aí a única coisa que apresenta o do homem é somente o que eles viam, era um corpo, era levado por espíritos que dominava aquela mente, dominava suas vontades, seu corpo, que quebrava tudo, vivia imundo, humilhado. Os demônios, eles fazem isso na vida das pessoas. As pessoas perdem a vida, perdem a sua identidade, perdem. As pessoas são levadas a cometer coisas que assustam, que não vêm do ser humano. Quantos saíram deste mundo ou foram mortos em prisões, de cometer atos terríveis. Eu lembro de investigações que eu fazia, de estudo sobre psicopatas, sobre que eles não têm essa sensibilidade de dó, de pena, de amor, ou de alguma coisa que faça para o outro. Eles não têm a sensibilidade. E estas pessoas acabam não tendo identidade. Elas estão perdidas. Porque quem tira esta força que está dominando estas vidas? Você vê que este homem, ele não aparece o nome dele aqui. Ele era uma pessoa sem identidade. Não aparece, não mostra os parentes, não mostra de quem ele era filho, não mostra a sua descendência, não mostra nada. Ele somente aparece na história como um demoniado que vivia no meio dos sepulcros, um homem que não tinha prisões, não tinha grilhões que o impedisse de sair nu nas ruas, de dormir no cemitério, de viver no cemitério, no deserto.
E o que mais causa medo e pavor é você analisar que aqueles que falavam com Jesus, Jesus perguntou qual era o nome. Vê que os espíritos entram em animais. Eles entraram nos porcos. O mesmo espírito que entra naqueles porcos entram em coisas terríveis. Ele pode entrar no ser humano, no homem. E aí o homem acaba perdendo toda a identidade. Eu quero lhe dizer o seguinte, dia 3/6/2020, estamos ainda em uma campanha, hoje é 5, uma campanha de jejum e oração, adoração a Deus, pedindo para que o Senhor indo até Deus, pedindo ao Senhor que nos abra os olhos. E isso eu convido os irmãos, eu convido as pessoas para nós fazermos essa campanha, principalmente no meio ainda desta pandemia, né? Para incentivo, para que elas me acompanhem. Mas eu sou uma pessoa de visão, eu sou uma pessoa que tem visões. Eu sou uma pessoa que foi escolhida não pelo meu merecer, mas pela misericórdia de Deus. E então, eu me disponibilizei. Assim que começou tudo isso, o Espírito Santo me tocou o coração para que eu pudesse fazer alguma coisa. Para que eu pudesse ser um instrumento a qual o Senhor traria essas visões, essas revelações. E eu quero dizer para você que dia 3 de junho de 2020, eu tive uma visão pela manhã tenebrosa. Tenebrosa. Estava orando com o celular na mão, gravando áudio, orando, gravando áudio para colocar no grupo de oração. Ali com os irmãos, na campanha. E estava ali, quando de repente, após desligar o telefone, faço a oração, terminei a oração, mas eu continuo orando, faço a minha oração com Deus. E de repente eu tive uma visão. É uma visão tenebrosa. Diante de mim surgiu um ser. Logo no início eu não sabia se estava de frente, se este ser estava de frente comigo, ou estava de costas, não dava para perceber o que era. Mas aí eu percebi que ele estava de frente. E ele não tinha olhos, não tinha boca, não tinha nada. A gente não dava para ver a pessoa, não dava para ver o que era. Mas em cima dele, deste ser, ele tinha o formato de um ser humano. O corpo, cabeça, tudo. Os braços, pernas, tudo. Mas não tinha olhos, não tinha cor de pele. Não tinha nada que o identificasse que seria um homem. E tinha muito limos. Era como se tivesse muita lama. Como se tivesse assim, ferrugem, limo, sujeira. E a princípio eu fiquei imaginando que aquela visão se tratava de um demônio. Mas não tinha nada ali.
E ele estava parado e ele olhava para as suas mãos, olhava para os seus braços, estava parado ali, se olhando. E por alguns segundos eu fiquei tendo aquela visão. De repente eu ouvi a voz do Senhor, porque eu achava que era um demônio. E o Senhor falou a mim: esse é um homem. Aí eu pensei, mas como um homem? Mas o que significa? O Senhor falou novamente: esse é um homem. Esse pertence aos que estão muitos, milhares deles estão no mundo. E se trata de um homem vivo. Esses são conhecidos no mundo espiritual como os sem identidade. São os conhecidos. Aí eu entendi porque não tinha uma referência de conhecimento ali. Só tinha sujeira. Só tinha sujeira, não identificava o que era, mas só que tinha um formato de ser humano. E eu fiquei pensando, mas sem identidade é um homem? É um ser que é um homem? São sem identidade no mundo espiritual. Aí o Senhor falou de novo para mim. São esses, por causa deles, que a humanidade inteira sofre. A humanidade inteira sofre com o meu agir. Porque tenho eu que trazer muitos sinais pesados para que eles quem os sem identidade, se desperte, acorde da sujeira que eles estão. E eu senti ali de Deus, irmão, naquele momento eu senti no coração ali, Deus não falou isso exatamente, eu senti que é por estes que os sem identidade, coberto pelo pecado, que o mundo está mergulhado agora, nesse momento, em morte. Porque muitos sem identidade estão por aí, continuando pecando, continuando, irmãos, dormente pelo pecado. Eles não conseguem ver, eu olhava, não tinha rosto, aparência, não tinha cor da pele, alguma veste, calçado, mas tinha todo tipo de sujeira em cima. E o Senhor disse que por causa deles, que o mundo, os seres humanos, tanto os bens, né, os bons também, sofrendo, para que estes sejam tocados. Mas isso não vamos olhar para a quantidade de pecado, nem para que tipo de pecado. Mas eu convido e encorajo você a olhar, irmãos, para as pessoas que estão ao seu lado como a ti mesmo. Corra para a palavra do Senhor e veja se você está se enquadrando na palavra de Deus. O Senhor disse que o mundo sofre. As pessoas sofrem por causa deste sem identidade. Para que eles sejam despertados. Porque o pecado encobre. É assim que eles são vistos no mundo espiritual.
Eles não têm identidade. Não tem reconhecimento, não dá para você reconhecer não pelo que faz, mas reconhecer assim, com a aparência. Você não sabe o que é. De repente, quando eu estava olhando para aquele homem, para aquele ser ali, eu achava que era um demônio. Eu não conseguia identificar. E ali, em questão de segundos, o Senhor falou para mim: olha, é por estes que o mundo sofre. E há muitos desses ainda na terra, os sem identidade. Sabe aqueles que não servem a Deus? Aqueles que dizem que nem acreditam em Deus, aqueles que têm um entendimento que quem criou a terra foi o Big Bang, uma explosão. Sabe aquelas pessoas? Sabe aquelas pessoas que não têm fé, não respeita a fé, não respeita a Deus, não respeita pai, mãe, nem precisa ser assassino, diretamente praticar o crime, porque ele já é assassino de almas, assassino de esperança, porque cada pessoa que nasce neste mundo foi criada para um propósito, um objetivo. E eles acabam negando esse propósito, o cumprimento deste propósito. Missionário, isso é muito forte, é muito pesado, por isso que eu peguei a base. E que o próprio Jesus lidou com um deste tipo. E eu quero chamar a atenção a você que não é só desse tipo endemoniado que vai ver por aí, porque tem muitos conforme o desenvolvimento da terra, da humanidade, as pessoas criando a tecnologia, eles vão ficando, eles não vão parecer mais por aí assim não. Quebrando tudo, nus. Não, eles vão andar vestidinho, arrumado, mas o egoísmo está lá dentro. O desejo da maldade. Você vê, irmão, que no meio de uma pandemia dessa, as pessoas que ganharam a oportunidade de estar lá representando o seu povo, como os políticos, estão desviando as verbas que vieram para quê, meu Deus? Para ajudar a salvar vidas. Mas, gente, essas vidas não são da mãe, do pai deles? Enquanto isso, eles estão desviando. E você sabe o que quem se torna essas pessoas? Se torna que eles são sem identidade. São pessoas que não têm compromisso com nada. Não têm compromisso com sua família, porque não tem honra. Não tem compromisso com a verdade. Não tem compromisso com Deus. Não tem compromisso. Eles são o quê? Sem identidade. Eles são sem identidade. Um dia ainda vou descobrir o significado total disso. Não sei se é por causa da representação, porque de longe os anjos vão perceber quem são. Porque o Senhor, nós temos que ver, você presta atenção, para que serve a identidade? Você vai sair da sua casa, você vai fazer qualquer negócio, você tem que ter teu documento. Quem é você? De onde você veio? Quem é seu pai, sua mãe? Qual é a localidade, a localização, a sua localidade para que a gente possa te encontrar? E ver que o próprio Deus criou uma identidade para nós. Você acha que essa questão da digital, que não tem ninguém no mundo parecido com você mesmo, na sua digital? Você acha que isso não é uma identidade, uma identificação que você é especial, você é único? Vai fazer qualquer negócio, vai tratar de qualquer coisa. Se você for comprar um remédio na farmácia
E se for um remédio controlado, alguma coisa, um remédio mais pesado, você tem que ter teu documento. Quem é você? Qual é o número da sua identidade para que possa ser identificado? Você nasceu, tem que registrar. Nasceu uma criança, tem que registrar quem é. Tal dia nasceu um menino, chamado, nome chamado tal. E vai acompanhando os teus documentos, vai fazer qualquer negócio, vai arrumar emprego, vai estudar. Precisa de identidade. Precisa. Para saber quem é você. De onde você veio. Agora imagine o mundo inteiro, as pessoas sem documento algum, sem identidade alguma. Como é que as pessoas... É como se a gente fosse viver numa escuridão, numa loucura mesmo, né? Você tem seus documentos, vai fazer uma compra na internet, vai fazer uma consulta, vai fazer qualquer coisa que você vai fazer. A polícia encontrar você pelo meio da rua, perguntar quem é você, cadê seus documentos? Identificar quem você é. Da mesma forma, no mundo espiritual existe a identidade, a identificação. E toda esta sujeira que se torna, que é o pecado, vai lhe cobrir. Vai lhe cobrir. E a única identidade que nós possamos ali identificar imediatamente foi o que eu pensei, é um demônio. Quem é isso? O que é isso? E eu me assustei vendo aquilo. E aquele ser olhava nas suas mãos, e onde ele estava, a sujeira caía e ele pingava a sujeira. Parecia limo misturado com lama, com ferrugem e todo coberto. Irmão, vocês lembram quando a barreira estourou lá, lá em Brumadinho? Como as pessoas eram retiradas, ninguém sabia quem era. Só sabia que poderia ser uma mulher por causa que aparecia de longe, a formação do corpo. Vamos supor, quando tinha um seio elevado, os seios, né? O cabelo, a voz, poderia sim identificar, mas você vê diretamente o que era. O que era aquilo? Quem era aquela pessoa? A não ser que a pessoa fosse falar. Elas cobertas de lama, cobertas de sujeira. E o Senhor trouxe esta visão. E foi muito rápido. Quando eu olhei aquele ser, é um demônio. E ele disse, não, esses são os sem identidade. E por isso que a terra sofre e sofrerá mais ainda. Para que possa ser alcançado. Para que elas possam ser despertadas e desejar sair dali. Missionária, mas se ela não despertar sozinha, você vê que esse homem bem aqui, ó, Jesus encontrou ele pelo caminho, não foi? E isso também nos orienta que nós precisamos pregar a palavra de Deus. Porque estes sem identidades estão por aí. E tudo isso que a terra está passando e vai passar, tribulações, para que estes sem identidades possam ser alcançados. Muitos continuarão rejeitando. Muitos deles. Muitos destes, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver o que Jesus fez. Você vê que Jesus tratou diretamente não com o homem, mas com os demônios. Você vê que quando Jesus
deparou com ele. Quando nós deparamos com esta passagem, a gente vai direto, olha, de onde o Senhor estava vindo, o que ele estava, de onde ele estava vindo. E saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo, aí vem contando a história, quem é? Era um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido. Ele não tinha mais domínio sobre si, porque os demônios que o levava para onde queria, que ele jogava ele na água, no fogo, e andava, e habitava em qualquer casa, nem ficava mais em casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, quem que viu? Os demônios. Os demônios. Viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo com alta voz, gritando, Gritando, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. E tem um ponto de interrogação. Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. Ei, você é o Filho de Deus Altíssimo? Olha, não nos atormente, porque tinha ordenado Jesus. Enquanto isso, cala a boca, cala-te! E Jesus mandando ele se calar. Peço-te que não me atormente, porque tinha ordenado, Jesus estava ordenando para que ele se calasse, saísse daquele homem. Pois já havia muito tempo que eles arrebatavam, levavam ele, jogavam na água. As pessoas prendiam, tentavam salvar, colocar nas prisões, para que ele não se machucasse, mas ele quebrava tudo. Eles eram impelidos, ele era impelido pelos demônios, os demônios dominavam ele não tinha força. E da mesma forma, irmãos, muitos, sem identidade, estão por aí afora. E muitas das vezes, irmãos, estas pessoas, além de não entender que muitas das vezes eles entendem conscientemente que está tudo certo na vida deles. Nem precisa chegar a um domínio total. Por quê? Porque ultimamente, agora nesse século, o inimigo tem feito de tudo para se camuflar, se esconder. Por quê? Porque o povo ficou esperto. As pessoas também, aqueles que nunca leram uma palavra, a Bíblia, já ouviu. E antigamente não era assim. Não era assim, para ouvir a palavra, uma passagem da Bíblia. Você pode assistir filme, assistir qualquer coisa que você vai assistir hoje na televisão, sempre tem algum comentário. Uma palavra está escrita na palavra de Deus. E as pessoas, elas não são leigas totalmente sobre isso. Elas não são... Não existe uma pessoa que nunca ouviu falar tão detalhadamente como agora. Hoje, o livro mais lido em toda a terra continua sendo a Bíblia. E antes não tínhamos o acesso que temos hoje. E muitos conhecem, já ouviu, ou tem alguém que seja um parente, que é crente, que é servo de Deus, que fala a palavra, de repente está ali, estão lendo alguma coisa. Mas ele se considera que, a maioria das vezes, que eles só podem viver esta vida e pronto, e acabou. Então, por isso que eles têm que aproveitar. Tem outros que acham que não tem justiça, que não, esse negócio de inferno, não existe inferno, o inferno é aqui mesmo. Enquanto se safar das punições, das maldades, do entendimento deles, das autoridades,
Tá tudo bem. Amados e queridos irmãos, é muito forte isso. E precisamos tomar cuidado para não perder a nossa identidade com Deus. Precisamos ir ao Senhor, pedir para que Ele possa nos purificar e nos limpar. Em Romanos 6,23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. E esse ponto bem aqui também ajuda, porque uma pessoa sem identidade, sem existência, não tem identidade, não tem como localizar essa pessoa, não tem como localizá-la. Quem é você? Na origem, aqui na humanidade, para Deus, quem é você? E então é como se, você acha que, por exemplo, quando fala assim, pois o salário do pecado é a morte, você acha que aqueles que amam o pecado, que desejam estar no pecado, continuam no pecado, eles já estão mortos, irmãos. Eles já estão mortos. São pessoas, sabe aqueles mortos-vivos? São essas pessoas. Mas eu quero ler bem aqui em Apocalipse 7:9, que diz assim: falando sobre a grande multidão com vestes brancas. Para você ver como é interessante e importante nós sabermos. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Vou até o 17 aqui. E então, versículo 11. Todos os anjos estavam em pé, ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes. E eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força seja ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Quem são? Você vê a identidade? Você vê como existe a pergunta, existe a identificação? Quem são estes que estão vestidos de brancos e de onde vieram? E respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará todos os seus olhos, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Oh, glória a Deus, oh, aleluia, oh, glorificado é teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido.
Amado irmão, esta é uma palavra muito forte, muito linda. Quem são os sem identidade que estão próximos a você? Quem são esses que estão clamando a sua alma e o sangue de Cristo está pedindo para que possa purificá-los, limpá-los? Mas eu quero dizer o seguinte: para que este sem identidade seja alcançado, eles precisam de nós. Para que o próprio Deus possa chegar até eles, o Senhor precisa de você, irmão. Pregue a palavra do Senhor. Continue louvando a Deus com a sua fé. Não, irmão, não só espere. Não só espere que outros venham. Faça. Deus vai te conduzindo. Porque Deus nos criou para nos relacionar com Ele. Deus criou o homem para se relacionar. Você vê que quando Ele coloca Adão e Eva lá no paraíso, o Senhor tem encontro com eles, diálogo com eles, tem um relacionamento. Mas veio o inimigo, pegou o homem, a humanidade, através daquele ato no início, e levou a humanidade para longe dele. E o Senhor busca este relacionamento, atar este relacionamento. Jesus foi enviado para que este relacionamento voltasse. E tudo que o inimigo faz é pegar este homem e tentar levar para mais distante. Consegue muitos. Então, queridos e amados irmãos, nós precisamos de nos relacionar mais com Deus. Irmãos, de procurarmos fazer algo, porque o Senhor fez. Olha, você está aqui hoje ouvindo, crendo nesta palavra, porque alguém se disponibilizou. E então nós precisamos ceder o nosso coração, ceder um tempo para que nós possamos também lutar por essas pessoas, esses que estão sem identidade. E o que é o pecado? O pecado, irmão, é uma falência da relação. E não amar é um ato de livre escolha que traz várias consequências para nós, amados. Nós precisamos de amar, porque alguém amou tanto Jesus e entregou a sua alma, a sua vida para servir ao Senhor, e obedeceu e foi até onde estávamos e nos deu a palavra, lutou, orou, e nós precisamos fazer isso, porque há muitos sem identidade que precisam ouvir a verdade. Há muitos. O Senhor mostrou aquela visão, foi questão de segundos. Foi tão rápido, mas fica marcado dentro de você. Quando ele disse, é um homem, e eles pertencem aos sem identidades. É por isso que os sinais, que o mundo inteiro, as outras pessoas sofrem, para que esses sem identidade sejam despertados. E Deus mostrou para mim que mesmo diante de tanta morte, mesmo diante de tanta coisa acontecendo hoje, agora, no mundo, estes ainda, tem muitos deste ainda dormindo, ainda que estão, irmãos, continuam sem identidade. Mas Deus pode contar com você. Porque você está aqui não por acaso, você está ouvindo essa mensagem não por acaso, então transmita. Transmita ao máximo de pessoas que você pode. E pregue a palavra do Senhor. Me ajude, irmão, a completar este item. Me ajude a levar esta palavra. O Senhor está enviando esta mensagem para aqueles que estão no lago
do pecado, no lamaçal do pecado, dizendo para eles: olha, se identifique, purifique as suas vestes, se limpe, venha, porque vai chegar o momento que o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, retirará a igreja dessa terra e chegará o momento do julgamento. E se o teu nome, se você não tem identidade, é porque o seu nome não está escrito no livro da vida. Esses são os sem identidade porque não estão ali. Vê que a palavra nos diz que o Senhor nos dará outro nome. E então, esse sem identidade é que ainda não se encontra com o nome escrito no livro da vida. E você precisa, em nome de Jesus, irmãos, que o seu nome esteja escrito lá. E se você estiver cometendo qualquer pecado, peça perdão para o Senhor agora. Se você estiver mergulhado em qualquer vício, peça perdão para o Senhor agora. E peça para o Senhor te purificar, te limpar e te dar uma identidade. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus que fez os céus e a terra, eu venho a Ti em nome de Jesus neste dia, te dar graça pela oportunidade que me concedeu. Pai amado, nos usa, Pai, como Teu instrumento, para que nós possamos cada vez mais receber, Senhor, as Tuas visões, revelações e transmitir à igreja, ao Teu povo, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos continuar pregando, levando o ID, ó Senhor. Quantos destes homens e mulheres estão por aí sem identidade, estão perdidos, Senhor, cheio de lama, de lodo, do pecado, de limo. Mas nós te pedimos em nome de Jesus, nos dê oportunidade para levar estas palavras de vida, de esperança, e que estas pessoas venham ser purificadas, limpas, que elas venham, Senhor, lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, no sangue do Senhor Jesus. Ó Pai amado, eu lhe peço em nome de Jesus, traga, Senhor poderoso Rei, reforço, para que nós possamos lidar com estas situações, para que nós possamos pregar, Senhor, e combater o bom combate, em nome de Jesus. Senhor, desperta este homem que está sem identidade, este homem que tem deixado para te aceitar ou organizar sua vida mais para frente. Ó poderoso Deus, mas vai chegar o momento que ele não terá tempo de partir deste mundo e vai sair daqui sem identidade, como muitos têm saído deste mundo sem identidade. Ó Pai, se eu tenho cometido falhas e não tenho pregado o suficiente, eu lhe peço, me ajuda para que eu possa levar a tua palavra mais adiante, para que possa ser alcançada estas vidas que estão cobertas pelo pecado, aprisionada como este, Senhor, aquele endemoniado de Gadarena. Ó Senhor, se a minha vida, Pai, a minha fé não servir para libertar outras vidas, ó Pai, o que estou fazendo aqui? E eu lhe peço, me usa como teu instrumento, me dá sabedoria para que eu possa usar, Senhor, a tua palavra, esta espada, Senhor, e cortar toda a corrente que aprisiona, Senhor, toda a maldade que está, Senhor, enegrecendo vidas, encobrindo rosto, pessoas que estão sem identidade, neste mundo, no lamaçal do pecado. Eu lhe peço, Pai, me usa, me deixa ser um dos teus confortos aqui na terra. Olhe para este homem, esta mulher que acabou de ouvir este áudio, esta gravação, que o teu Espírito Santo possa passar, Senhor, e no seu coração, na sua alma, purificar e limpá-lo, Senhor, para que eles venham, Senhor Deus, ser instrumento. Pai, nos ajuda, que se o Senhor não nos der força, o que vai ser de nós? Eu lhe peço, poderoso Deus,
Não me deixe só ficar olhando, mas me dê sabedoria, me dê força, me dê, Senhor, da tua presença, para que eu possa, Senhor, levar a tua palavra aos que estão sem identidade, aqueles que estão no lamaçal do pecado. Mas eu não posso ir só, Pai, porque quem convence este homem do pecado é o Senhor. Quem convence é o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu neste dia. Eu lhe peço em nome de Jesus. Senhor, ajude este homem, Pai, que está neste momento ouvindo este áudio, não tem força para voltar para os teus caminhos. Ó Deus amado, assim como o Senhor libertou aquele endemoniado de Gadareno, Senhor, no Gadareno, eu peço que o Senhor liberte, limpe-os, para que ele possa ter força, para que eles possam se vestir, para que eles possam banhar, se vestir, para que eles possam, Senhor, ser reconhecidos e ter uma identidade em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Olhe para esta mulher que tem pegado as suas vestes, jogado no lamaçal do pecado e não tem sentido, Pai, desejo de voltar para a tua casa, que tem se prostituído, traído a sua família e traído o Senhor. Mas eu lhe peço, Pai, dê uma nova identidade para esta mulher e que ela venha voltar para os teus caminhos, eu te aceitarei em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue nos abençoando e nos protegendo. Ó poderoso, muito obrigado. Amém. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Permaneça conosco. Eu peço em nome de Jesus que você compartilhe. Compartilhe. Porque tudo isso que o Senhor nos revela, nos mostra, é para que estas pessoas sejam alcançadas. E esta visão vem o Senhor dizendo da importância, o Senhor precisa alcançar os que estão sem identidade. E Ele precisa de uma atitude sua, Ele precisa da sua ajuda, Ele precisa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. A paz do Senhor.